Percebo que sou estúpido, mas outros dizem que sou inteligente. Qual das duas coisas devem influir em mim? O que percebo ou o que dizem? Resposta. Escute essa pergunta muito atenta e tranquilamente. Não tente encontrar uma resposta. Se diz que sou um homem inteligente e eu sei muito bem que sou estúpido, o que diz terá alguma influência em mim? Ela só vai ter se me estou esforçando para ser inteligente, não é verdade? Nesse caso, me sentirei lisonjeado e influenciado por sua opinião. Mas se percebo que uma pessoa estúpida nunca deixará de ser estúpida, se tentar ser inteligente, o que acontece então? Por certo, se eu sou estúpido e me esforço para ser inteligente, continuarei estúpido, porque o esforço para ser ou vir a ser algo faz parte da estupidez. Uma pessoa estúpida poderá adquirir os adornos da competência, passar em certos exames, obter emprego, mas nem por isso deixará de ser estúpida. Preste atenção a isso, porque não é uma asserção mordaz. Mas no momento em que uma pessoa se torna cônscia de ser estúpida, e em vez de tentar tornar-se inteligente, começa a examinar e a compreender a sua própria estupidez, nesse momento se dá o despertar da inteligência. Considere a avidez, por exemplo. Você sabe o que é a avidez? É o comer mais que o necessário, o desejo de brilhar mais do que os outros nos jogos, o desejo de mais posses, de um carro melhor do que qualquer outro. Dizem então que você não deve ser ávido e começar a praticar a não avidez, o que é puro disparate, porquanto a avidez não deixará de existir com o esforço por você se tornar não ávido. Mas se começar a compreender tudo o que está implicado na avidez, se aplica a sua mente e seu coração a descobrir a verdade a respeito dela, está então livre da avidez e do seu oposto. É então um ente humano de veras inteligente, porque está interessado no que é, e não em imitar o que deveria ser. Nessas condições, se você é estúpido, não tente ser inteligente ou talentoso, mas trate de compreender o que é que te está fazendo estúpido. A imitação, o medo, o copiar alguém, o seguir um exemplo ou um ideal, tudo isso torna a mente embotada. Quando deixa de seguir, de ter medo, quando é capaz de pensar claramente por você mesmo, não é então o mais brilhante dos seres humanos? Mas se é estúpido e tenta se tornar talentoso, entrará para as fileiras daqueles que são perfeitamente estúpidos com todo o seu talento. Pergunta: por que somos ruins? Resposta: se fizer essa pergunta a você mesmo, no momento em que é ruim, tem ela então importância e significação. Mas quando sente raiva, por exemplo, nunca pergunta por que está com raiva, não é verdade? Só depois você faz tal pergunta. Depois da raiva você diz: que coisa estúpida, eu não devia ter me enraivecido. Mas se, ao contrário, estiver lúcido, num estado refletivo, no momento da cólera, sem a condenar, se estiver presente com todo o seu ser, no momento em que essa agitação se manifestar em sua mente, verá então com que rapidez ela vai se dissipar. As crianças são traquinas numa certa idade e não podem deixar de ser, porquanto estão bem nutridas, cheias de vida e de energia, que têm de explodir de uma ou de outra maneira. Mas essa é uma questão verdadeiramente complexa,
porquanto a ruindade pode ser devida à alimentação inadequada, falta de sono, sentimento de insegurança e etc. Se todos os fatores não forem devidamente compreendidos, então a ruindade das crianças poderá tornar-se uma revolta no seio da sociedade. Revolta que nenhum alívio lhes trará. Vocês sabem o que são delinquentes juvenis? São jovens que fazem coisas terríveis de todo gênero. Estão revoltados dentro da prisão da sociedade porque nunca foram ajudados a compreender o problema da existência. Eles têm abundante vitalidade e muitos deles são excepcionalmente inteligentes. Sua revolta é uma maneira de dizerem: me ajudem a compreender, a quebrar essa compulsão e esse horrível ajustamento. Por isso, é tão importante essa questão para os educadores que mais do que as crianças necessitam de ser educados. Pergunta: estou habituada a beber chá. Disse-me um mestre que isso é um mau hábito e outros dizem que não é. Resposta: o que pensa você? Ponha de lado por ora o que os outros dizem, que pode ser preconceito deles, e escute a questão. Que pensar de um menino que já está habituado a uma dada coisa, tomar chá, fumar, comer em excesso e etc. Numa pessoa de 70 ou 80 anos pode se considerar natural o já ter contraído determinados hábitos. Mas você ainda está no começo da vida. E o já estar habituado a alguma coisa é algo terrível, não é? Essa que é a questão importante. E não o saber se pode tomar chá. Veja, quando uma pessoa se habitua com alguma coisa, sua mente já está a caminho do cemitério. Se pensa como hinduísta, católico, protestante, sua mente já está em declínio, em processo de deterioração. Mas se sua mente está alerta, investigando para descobrir a razão por que está enredado num certo hábito, porque pensa de determinada maneira, poderá então ser resolvida a questão secundária. E se pode fumar ou tomar chá.